Permita, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença aqui, os meios de comunicação social e também as pessoas que nos estão acompanhando no Facebook. Dizer também que, em primeiro lugar, de acordo com a nossa nota de imprensa, nós dois fizemos 136 interpelações, 95 interpelações escritas, 9 interpelações orais, 32 intervenções antes da hora do dia e mais de 500 cartas dirigidas aos chefes executivos, secretários e órgãos e diversos serviços públicos. Dizer também que, em primeiro lugar, o grande problema que Macau enfrenta neste momento é o desemprego. Nos últimos 3 anos, devido à pandemia, muita gente perdeu o emprego e a situação ainda não está recuperada. O problema da inflação e as amortizações bancárias são também mais um pesadelo para as famílias. E é nesse sentido que nós, no recente encontro que tivemos com o seu chefe executivo, solicitamos que fosse concedido os 8.000 patacas de cartões eletrónicos, as 7.000 patacas do Fundo de Previdência Não Social, através de uma outra via, se não puder dar por esta via, através de uma subsidiação, e também aumentar a compensação pecuniária de 10.000 patacas para 15.000 patacas, porque de fato é a carestia da vida e as coisas estão cada vez mais caras. Dizer também que na próxima sessão legislativa há 3 diplomas que são extremamente importantes para o desenvolvimento da sociedade e da economia de Macau, nomeadamente a Lei de Aviação Civil. Como vocês sabem, o nosso aeroporto internacional praticamente, na prática, a repetição de praticamente na prática, ou seja, é um aeroporto doméstico, não temos ligações internacionais, não temos aviões de médio e longo curso. A maior parte das atividades económicas do Aeroporto Internacional de Macau são exploradas em regime de monopólio. Dizer também que, para atrair, como o governo da Araiana pretende, turistas estrangeiros, é necessário ter linhas aéreas internacionais, voos diretos, como aquelas que havia no passado entre Macau e Lisboa. Dizer também que há outra legislação também bastante que tem a ver com os empréstimos de jogo. Como sabe, neste momento as nossas receitas estão totalmente dependentes das receitas de jogo e se não houver um melhoramento na concessão dos créditos ao jogo, dificilmente poderão os promotores de jogo exercer a sua atividade. No auge, nós tínhamos cerca de 400 promotores de jogo, agora só temos 10, o máximo disso, e quase a maioria deles estão a explorar em prejuízo. Também um outro diploma extremamente importante, que é o Código Tributário. Como todos nós sabemos, Macau tem vantagens a nível das regiões adjacentes por oferecer um Porto Franco, baixa taxa tributária e liberdade das divisas de entrada e saídas de Macau, o que permite, de facto, competir com as regiões adjacentes. Como referi, o desemprego é um problema, a criação de emprego é outro problema, porque uma coisa é resolver o problema do desemprego, outra coisa é a criação do emprego, porque se nós não tivermos políticas que possam ser mais atrativas para criar as pequenas e médias empresas, Macau dificilmente sobreviverá através de uma diversificação económica baseada na conjugação das regiões adjacentes. Isto, de facto, é uma preocupação. Dizer também que a despesa pública é bastante grande. Nós temos despesas megalómanas com a gestão do metro, o novo Hospital das Ilhas e as despesas com o PIDA, os orçamentos bastante, a nosso ver, exagerados, tendo em conta as receitas públicas. Estou-me a referir com despesas com a praia de Haxak, que foi um exemplo paradigmático de como de 209 milhões programados saltou para 1,4 mil milhões em termos de aumento da despesa. Portanto, é preciso também ter algum cuidado com esta situação e também com um diploma que nós esperamos que venha para a Assembleia Legislativa, que tem a ver com a aquisição de bens e serviços. É tudo mais isto. Se quiserem fazer alguma pergunta, depois eu passava a palavra para ele. Eu só queria acrescentar também, dizer que
o regime de aquisição de bens e serviços é um dos diplomas fundamentais para que haja mais transparência, mais justiça e acabar com certos ajustes diretos na aquisição de bens e serviços que têm causado concorrência desleal. Dou-lhe o exemplo da estátua de Cunham, da praia de Haxá, que foi feito por ajuste direto. E na altura, quando o Instituto de Assuntos Municipais nos respondeu por escrito de que em Macau não há nenhuma empresa e não há nenhum escultor com experiência para fazer estátuas desta natureza. Ora, todos nós recordamos que existe no alto de Coluane uma estátua Cunham feita por um senhor leão, que é uma figura pública, que reside em Macau, vive em Macau, que nós contatamos e que ele nos disse que nunca foi contatado para fazer essa obra. Ele foi o dono da obra dos 12 signos chineses do Kotai. E mais, existe uma estátua de Cunham, feita por uma escultura portuguesa, que está no NAP, que também não foi consultada. Para além disso, os membros do Conselho Consultivo do Instituto de Assuntos Municipais também não sabemos qual foi a opinião geral desses mesmos membros relativamente ao facto de Macau não existir empresas nem pessoas com experiência para fazer esse tipo de obra. A despesa orçamental dessas mesmas obras disparou para 7, 8 vezes mais, e depois de este assunto ter sido despoletado dos meios de comunicação social, decidiram reduzir um bocadinho da despesa, mas continua a ser, para nosso ver, tendo em conta com as receitas que nós esperamos a ter dos casinos e outras, é uma despesa elevada porque não estamos nos tempos das vacas gordas. Portanto, vamos continuar a prestar mais atenção a essas questões e dizer, mais uma vez, que nós dois estamos aqui para servir os cidadãos de Macau, para ajudar as pessoas a resolver os problemas do dia a dia, e é essa função dos deputados, uma vez feito o juramento perante a lei básica de que estão ao serviço de todos os cidadãos de Macau. Eu passava aqui a palavra ao meu colega para falar em chinês e depois faria a tradução dele e depois estaria a vosso dispor para responder todas as perguntas. Sinteticamente, aquilo que ele acabou de referir. A primeira parte, ele referiu sobre dados relativamente às interpelações de nós dois, em termos de percentagem, e ele chegou a uma conclusão de que nós recebemos cerca de 31 mil pedidos de apoio em várias áreas, nomeadamente questões sociais, questões da função pública, questões de habitação, questões de saúde e de toda diversa natureza. E ele também referiu que, a título exemplificativo, muitos licenciados em medicina não conseguem encontrar emprego. Eu também gostaria de acrescentar, por exemplo, este ano, uma senhora que licenciou-se em economia, nomeadamente tirou um doutoramento em economia, o que é raro em Macau, doutoramento em economia, ficou desempregada, mandou um e-mail para a Inglaterra e imediatamente uma das universidades mais afamadas do mundo, ou seja, do ranking dos primeiros 10, vou-lhe também dizer o nome, que é Edinburgh University, e imediatamente mandou-lhe vir para a Inglaterra para exercer investigação na área económica, lecionar e inclusivamente deu-lhe alojamento. Isto para dizer, a título exemplificativo, aquilo que ele acabou de referir, de que nós não estamos a tratar bem com os nossos talentos. Nós temos que criar oportunidades e não é fazer com que eles esforçadamente tenham que sair de Macau. E é isto que está acontecendo. Nós, se quiserem fazer mais perguntas, depois podemos fazer.
eu vou só acrescentar aquilo que o meu colega disse sobre os funcionários públicos. É que é assim, há muitos trabalhadores da função pública que aposentaram, vão aposentar, ou então vão desligar-se do serviço. O problema é que esse trabalho excedente vai cair para os colegas no ativo, em vez de contratar mais pessoal. E esse pessoal está sobrecarregado de trabalho. Muitos estão sob pressão porque não conseguem dar conta do recado. E isto faz com que, de facto, cada vez mais trabalhadores venham queixar-se conosco. E há duas questões. A primeira é que, depois de 65 anos de idade, há uns trabalhadores que querem continuar a trabalhar, porque estão em forma física e mental boa, querem trabalhar, mas não podem. Não respeitam o regime geral dos direitos e interesses dos idosos. Há uma lei especial que tem 5 princípios em que estabelecem que deve-se respeitar as opções dos idosos. Há outra questão que há muitos funcionários que estão fartos de trabalhar para a função pública. Estão fartos, querem ir embora, mas não deixam ir embora. Ou seja, nas situações em que eles fazem pedidos de aposentação voluntária, essa é uma discricionariedade por parte do Serviço Público de autorizar ou não autorizar a aposentação. Porque no regime de previdência, atingidos os 25 anos de serviço, eles podem a qualquer momento desligar-se, ou mesmo antes, alegando muitas outras razões. E é aqui, pessoal que quer desligar, não deixa desligar. Pessoal que quer trabalhar, não deixa trabalhar. É essa coisa que está a acontecer e que faz com que cada vez nós recebamos mais queixas. E depois outra questão que são os licenciados que ele acabou de referir, o César Manhina acabou de referir, que tem a ver com os licenciados de medicina que não conseguem emprego. Isto já aconteceu no passado, continua a acontecer agora, porque o internato complementar, que neste momento está a acontecer, esteve parado durante quase uma década. E por isso muita gente que licenciou-se e não consegue fazer o internato complementar são obrigados a exercer outras profissões. Por outro lado, há questões que recentemente, nomeadamente licenciados em doutoramento em economia, em que não conseguem encontrar doutorados pela Universidade de Macau em economia, doutorados. Não conseguem emprego, e esta senhora, da qual veio pedir apoio ao Gabinete de Deputados, mandou um e-mail para a Ed University, que é uma das 10 mais prestigiadas universidades do mundo. E imediatamente aceitaram fazer investigação, lecionar, alojamento e salário. Portanto, isto é só para ver como é que nós estamos a deixar sair os nossos talentos. E dizer também uma outra coisa, que é cada vez mais há burocracia interna nos relatórios dos trabalhos dos funcionários. Antigamente nós podíamos dizer, fazer uma informação em que estava lá exarado a página principal e depois mencionar os anexos para evitar repetição. Hoje em dia não é possível. Fazem-se prosas, teses de mestrado e doutoramento, e isto obriga um trabalho exagerado e inútil, desperdício de tempo e de papel, porque de facto eles obrigam. Isto acontece em determinados serviços públicos. Eu só queria acrescentar os empréstimos mal parados, aquilo que a maior parte dos meios de comunicação social pouco reportaram sobre o escândalo que aconteceu com uma instituição bancária. Lembrem-se que eu, em abril deste ano, fiz uma interpelação escrita sobre a questão da supervisão bancária na RAEM. E a questão do crédito mal parado, bem como os testes de esforço sobre as instituições bancárias, incluindo também as questões relativamente à forma como são executados os empréstimos e inclusive as amortizações, incluindo também de que forma é que estão a ser concedidos os empréstimos externos e externos, de que formas são feitas as fiscalizações on-site e off-site pela parte da autoridade cambial. É um assunto que nós vamos continuar a falar, e faço aqui um apelo a todas as pessoas que estão a nos ver que possam fazer o share através do nosso Facebook, porque é ali que nós pomos todas as nossas informações, tirando aquelas em que nós não podemos pôr devido à privacidade
de algumas dos nossos associados e dos nossos cidadãos que não querem que essa questão seja divulgada publicamente. Aí nós não podemos fazer nada se não respeitar as opções dessas pessoas. Mas, em todo caso, podemos falar desses assuntos desde que sejam questões de interesse público e da maioria dos cidadãos. Muito obrigado e estamos aqui à vossa disposição para responder todas as perguntas.